Olá, boa tarde. Mais uma live. Já Boa tá tarde. de manhã. Boa tarde é para você que levanta às 7 horas, 8 horas da manhã, né? Mas nós estamos de manhã. Bom dia foi na hora que nós levantou, filho? Bom dia foi na hora. 3h27, né? É. É isso aí. É boa tarde, tá Era- certo, né? Então é isso aí, gente. Vamos agora ler o livro de Provérbios. Hoje, dia 8. É, meu filho. Terceiro dia que você veio na batalha, hein? Tá abrindo a boca por quê, filho? Depois de um exercício daquele? Ah, mas gente, não posso? É isso aí. Graças a Deus. Vamos então pedir a orientação do Eterno para que nós, para agradecer a Deus e pedir a bênção dele sobre a nossa vida. E é um princípio, né, Gianfranco? Porque todo dom perfeito vem do alto. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, então a sabedoria virá. Vamos prostrar diante do Senhor. Meu Deus e Pai, louvado seja, Senhor Deus, o teu nome no céu, como na terra, como é no céu. É assim, Senhor. Quero te agradecer pela vida, pela energia, Senhor. Quero te agradecer pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, que tem sido meu companheiro. A minha esposa é minha amiga e ela tem colocado pressão e eu não estou entendendo, Senhor. Que o Senhor possa me abrir a minha mente, destravar os traumas, as limitações que foi colocada. E que eu possa, Senhor Deus, avançar para dar dignidade às pessoas que me amam e que torcem por mim. E para mim também, as pessoas também que estão precisando de uma palavra, de um conforto, de como tomar uma decisão, que minha história, Senhor, sirva de inspiração do que o Senhor pode fazer na vida daqueles que o buscam. Quero te pedir pela minha irmã Aline, pela minha irmã a Evelyn lá na Itália, pela minha mãe, o meu pai, Senhor, que nós possamos, através da sua graça, nos estar unidos. Os enlutados, Senhor, os pedidos de oração que é feito no grupo de oração, que o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, atender a estes pedidos. Essas são as bênçãos que eu te peço, agradecido, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, dia 8 de novembro, o texto é Provérbios 28. Vamos então ler o livro de Provérbios meditando nele. Traz essa água para nós. Um paninho? Só um paninho aqui para passar, né? Passar só um pouquinho de água porque tá sujo. Mas depois arruma outra hora para poder limpar isso aí. Deixar tudo pronto antes. Que nem eu falei,
os serviços para fazer. E ainda vamos deixar tudo preparado para nós focar aqui no livro de Provérbios. Depois nós temos que ler as meditações. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Então, os ímpios, meu filho, eles fogem. Quando ele vê o justo em silêncio, sem falar nada, eles ficam apavorados. Cambada de ladrão. Aquele que faz impiedade. Eles correm, eles ficam em desespero, em pânico. O que pode acontecer? O que vai acontecer? O que você pode fazer? Eles fogem com medo. Eles têm medo. Mas o justo não tem o que temer. Eles são como o filho do leão. Repousam em paz. Como é que o filho do leão age, meu filho? Coragem. Eles têm coragem. O filho do leão, eles pegam, meu filho, e brigam com o pai. Assim, os pais ensinam eles como é que faz para poder crescer. Sabia? Sim. O filho do leão, ele é treinado pelo leão velho. Eles pegam assim na ajuda dele, ele passa para um lado, e ele ensinando a meter o terror. A vida do filho do leão não é fácil não, meu filho, é na porrada. Você já viu, E os filhos do outro? E os filhos do outro? Eles treinam os filhos dele para poder caçar também. Para ser o primogênito. Né? Exatamente, rapaz, é um couro todo dia, é couro mesmo. Você viu? Você já viu? Olha para a natureza como é que o filho do leão se comporta. O pai levanta o filho cedo, coloca ele na estrada e é no Como carro. assim? Onde tem leão nem existe estrada. Não, no meio do mato, assim. E faz ele... Não é fácil a vida do filho do leão, não, pai. O leão é o rei da selva e ele treina os filhos dele para poder defender o território. Se não treinar, não defende. Nossa. Olha o código. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. Olha só. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes. Muitos são. Olha só, por causa da transgressão, então eles colocam um monte de ministro, um monte de juízes, por causa da transgressão, pela quantidade de delito que se comete na nação. Mas, por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. Então, a terra vai se continuar em pé pela virtude de homens prudentes e entendidos. Então, o pai que instrui o filho, que dia após dia está com a palavra da sabedoria na boca, isso faz com que gerações, meu filho, são transformadas. E essas gerações dependem do futuro da nação. Você está sendo treinado para governar. Isso passa de pai para filho, a sabedoria. E é somente buscando de todo o coração, com todas as forças. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. O homem pobre que oprime outro pobre, ele é como uma chuva impetuosa. O que é impetuosa? Impetuosa? Filho, uma vez
faz o que umas 3 semanas atrás, eu estava passando e de repente formou um tempo negro assim, ó, e eu estava de moto. Meu filho, que tempestade! E quando esse vento chegou assim, ó, ele balangava o pai na estrada. O pai teve que ir atrás de uma carreta e placa voando para tudo quanto é lugar. E chuva, e vento. Rapaz, agora veja bem. Aqui está falando de uma chuva impetuosa que não sobra nem o trigo. Arranca o trigo com a chuva. Essa é pior do que essa chuva que o pai enfrentou. Mas foi de meter medo, de raio caindo para um lado. Nossa! Ah, foi no dia do furacão. Você lembra desse dia? Lembro. Primeira vez que teve furacão no Brasil, parece. Não, mas não, aquilo lá nem se compara com o furacão. O furacão mesmo arrebenta, derruba, levanta caminhão, por onde ele passa, telhado. Eu falei, agora esse vento aqui não vai dar bom não. Mas ventou, hein? Então é igual, é semelhante o pobre que oprime outro pobre. Não é semelhante não, é igual. É igual. Tá falando que o homem pobre que oprime é verdade, é igual. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas o que guarda a lei pelejam contra eles. Então, aquele que esquece das leis, o que acontece? Ama aquele que faz impiedade, que rouba, qual é o fim daqueles que fazem isso? O fim é de vitupério e opróbrio. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos dos perversos, ainda que seja rico. Tá vendo? Que anda na sua sinceridade, é sincero, o pobre, tudo honesto, organizado, do que o rico. Mesmo que seja rico, mas ele é perverso. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões, comilão. Comilão é uma pessoa que come Demais, não para de comer. Nossa, obeso. O amigo deles envergonha. Tá dizendo aqui, ó, envergonha o seu pai. Então, quando você estava me falando do Pedro, não fala do Pedro, não. O Pedro não vai escutar esse provérbio. Não vai querer escutar. Pedro, é o Bernardo. Não vai querer escutar isso aí. Meu filho, se arranca desse cara. Some. Mas eu nunca sou amigo dele, ele é Lula. Então, você escolha seus amigos. Coloca só elite ou influencia ele. Faz uma embute nele. Eu acho que eu quero fazer um destrava ele. Faz ele traz ele para outra dimensão. Exorciza, né? Expulsa. Bom, senta nessa cadeira, senão você vai acabar batendo nessa cabeça tua de novo. E aí vai dar ruim. É verdade. Eu não estava nem vendo isso aí. Imagina eu. Quando você encostou a cabeça, eu lembrei. Falei, meu filho vai bater de novo a cabeça. Vamos mesmo. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para os que se compadecem do pobre. Então, aquele que aumenta a sua fazenda, buscando de uma maneira fraudulenta,
ele faz isso para dar para aquele que se compadece do pobre e do necessitado. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aqueles que não querem escutar sobre nada da lei, até a sua oração é abominável. Tá vendo? Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei. A lei de qual é a lei de Deus? Aquele que não quer escutar a lei, até a sua oração é abominação. Está escrito aqui. É abominável. Abominável a oração daqueles que recusam ouvir a lei. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Olha só, o que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Então, aquele que faz um jeitinho, então, para poder ter alguma vantagem, que tenta corromper o justo, tirar ele do seu bom caminho, esse homem, ele vai cair no próprio buraco que ele está cavando. E os sinceros, aquele que é sincero, herdarão a terra, herdarão o bem. O homem rico é sábio. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Meu filho, eu quero que você me pergunta para mim, olha, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Então o pobre, ele examina o rico, que ele é entendido. Através do entendimento dele, ele adquiriu riqueza. Então, não tem como ter riqueza sem ser entendido. Mas é o pobre que fala, que avalia o que ele é realmente. Se ele é generoso, né? Se ele é realmente entendido. É o pobre que diz. Quando o justo triunfa, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, homens escondem-se. Então, quando um ladrão ele chega no poder, os homens se escondem. Por quê? Porque ele é um ditador. Ele vai perseguir, roubar e matar. Quem fala e faz diferente, quem pratica a impiedade. Mas na Bíblia está escrito também que um justo pode cair 7 vezes. Ele vai sempre levantar. E você, ímpio, que pratica a iniquidade, vai cair e não vai conseguir levantar. Nunca mais. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Está aí, filho, um princípio de prosperidade. Se você estiver errado, reconheça o seu erro e peça-se desculpa, porque aí você alcança a misericórdia. Mas se você persiste na sua transgressão, o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Fala que aquele que ouve, aquele que
que encobre as suas transgressões, nunca prospera. Eu cobri, mas aí você descobriu pela diretora e agora eu te contei. Essa daí é a última eu te contei. Não, mas acontece o seguinte, aquele que encobre a transgressão, Como ele assim? não prospera. Como assim? Um exemplo. Vamos pensar aqui. Eu derrubo isso daqui. Não, vamos contar do que já aconteceu com o pai, que ficou marcado aqui. Senta aqui, vamos conversar. Bom. Você lembra aquela vez da tampinha que você repreendeu o pai? Que o pai ia pegar lá do litro que estava segurando a placa? Então, você... pai! E eu fiquei nervoso com você e gritei com você. Uhum. O pai queria levar a tampinha dos outros. Você falou, isso aí não é seu, não pega isso não. Então, imagina, eu saí correndo. Eu dei mais ou menos 20 passos. Aí uma voz por detrás de mim falou, rapaz, isso aí não tá certo não. Vai lá e leva de novo a tampinha e coloca no lugar dela. Se eu tivesse, filho, feito ao contrário, se eu tivesse resistido essa voz, eu não teria mais moral nenhuma. E também você já não ia ter a mesma admiração, ia ficar marcado na história. As minhas palavras não ia ter sentido nenhum, porque isso aí ia ficar gravado na tua cabeça. Mas o que eu fiz? Eu peguei, voltei, coloquei a tampinha no lugar e você ainda falou, você viu como é que você falou comigo? Me desculpei com você e falei que eu estava errado. Então, você começou a olhar o pai com outros olhos. Não foi verdade? Isso aí que se prospera. Entendeu? Uhum. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Quem prospera é aquele que confessa a transgressão e deixa de fazer aquilo. Esse vai alcançar misericórdia e vai prosperar. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então aqui está assim, mas o que endurece, o bem-aventurado é o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como o leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Olha aqui, filho. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O povo pobre vai pagar as consequências. Quando um ladrão, um ímpio, um que pratica a impiedade governa, quem paga é os pobres. E olha, é os pobres que colocou ele lá. Os ricos não colocou, não. A não ser os ricos que tiveram um grande retorno e aí passava a mão nas coisas, né? Oprimia o pobre, o necessitado. O que acontece com aquele que oprime o pobre, o necessitado? O Senhor tem uma contenda contra ele. Ele vai cair e vai ser grande a sua queda. Não ficará impune o homem que fizer tal coisa, porque o Senhor defende o pobre e a viúva. O príncipe, falto de entendimento, também multiplica as opressões. Olha só, o príncipe, falto de entendimento, o ministro que não tem entendimento, o que ele faz?
ele multiplica as opressões. Ele é ditador. Mas o que aborrece a avareza prolonga os seus dias. O que é uma pessoa avarenta, filho? Avarenta? É puxado de briguenta, né, pai? Avarento, avarento. Eu acho que é uma pessoa que só pensa nela. Tudo que ganha é dela. E o que ela faz é tudo pra ela. Exemplo disso. Chegou assim. A mãe faz direto isso. Não fala, então tem que falar de você. Tá, vou falar. Você, quando pega alguma coisa aí, você não deixa nada pro pai. Como Quê? Eu sempre deixei fala tudo de pra você. você. Padre. Então eu vou falar dela. Então, mas é de você que tem que falar, não vai falar dos outros, não. Ela é da nossa família. Não, mas aí você fala de você. Nós estamos aqui para crescer. E quando vocês compraram a pizza e não deram nadinha pra mim? E eu não comi nem um pedaço, só para te informar. O pessoal limpou. A vovó disse que você comeu. Comi? Mentira, não comi não. Eita, verdade, eu tô te devendo isso aí, né, filho? Hoje é que dia? Terça-feira, amanhã tá na mão. Tá na mão. Duas pizzas. Duas. Tá bom. Você tem razão. Duas pizzas só. Foi mal. Duas pizzas só pra você comer. Sem eu. E eu dormindo na broca. Ixi. Aí sobrou pra mim agora, né? O homem carregado de sangue, do sangue de qualquer pessoa, fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Então, o homem carregado de sangue de qualquer pessoa, aqui diz que fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Então, o que ele vai fugir até a cova? Aí ele vai ficar com medo até ele morrer. Até morrer, aquele que matar um homem. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Tá vendo, meu filho? Aqueles que cultivam o solo, ele vai ter abundância de pão. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O que é ser ocioso, filho? Eu não sei de ocioso. Ocioso é aquele que não faz nada. Que vai lá, faz uma comida, come, não lava o prato, não lava a louça, deixa tudo desorganizado. Vou pesquisar na internet. Ociosidade. Está sempre sem fazer nada. Na internet. Não aproveita o tempo. Vou pesquisar na internet, que isso é falando isso mesmo. Coisa, ocioso. Tá bom. Pelo menos eu não faço nada. O que vai acontecer com esse tipo de gente? Vai cair na pobreza. O homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E esse que se apressa para enriquecer, filho? Apressado para enriquecer. Como assim? Nasceu com 2 aninhos? Que 1 milhão assim, né? O que se apressa para enriquecer é aquele que
que procura levar vantagem em tudo, que quer sempre mais, que paga um preço que não é justo, esse está apressado para poder enriquecer. A riqueza é aos poucos, dia após dia. O pai batia 2D, agora o pai está batendo 3D. Aí o alvo do pai agora é bater 4D. O que eu tenho que fazer? O que é 4D? 4D é R$1.000 por dia. Entendeu? O pai está quase batendo lá. Se o pai bate R$900 por dia, estou batendo 3D. 900 entendeu? Mais 900. Aí quando passa de 1.000, 4D por dia, aí dá até 9.900 é 4D. 4D. Até R$9.000 por dia ou por mês? Por dia. Por dia? Por dia. 4D por dia. Tá doido. Eu acho que era bom você ser um empresário. Criar uma empresa e pronto. Mas é isso aí. Isso vai vir. Nós vamos perseverar aqui na busca da sabedoria. Ô pai, com quantos anos dá para fazer uma empresa? Não, agora mesmo. E por isso que você tem que ser dedicado, Jean. Você tem tempo para poder pesquisar isso. Entendeu? Enquanto o pai está batendo 3D, você aqui em casa pesquisando como faz para poder abrir empresa, é pergunta, tem que fazer pergunta. Como é que faz para abrir empresa? Será que eu posso fazer uma empresa como que faz? 8 anos de idade? Ah, claro que faz. Tá, filho, eu terminando aqui eu já vou. E é isso aí. Vai ficar registrado. É só você fazer uma pergunta. Como abrir uma empresa? Como que abrir uma empresa? Google. Pronto, você vai atrás de abrir. E já mete o terror. Para isso que nós estamos aqui determinados. Já tenho uma ideia. Você tem tempo para prosperar. Então esse é o homem fiel, abundará em bênçãos. E o que se apressa em enriquecer não vai ficar sem castigo. Mas você tem que ser em tudo. Levantou, dobra a coberta, ele comeu, lava o prato, viu a casa suja aqui, pega a vassoura e limpa. Isso aí é os códigos da prosperidade. Mas agora, terminando aí, eu vou voar pro celular da minha mãe e pesquisar. Não, você tem que fazer o serviço de casa primeiro. É que nem eu falo para você, aquele que se apressa para enriquecer, mas eu não quero aquele que se apressa está apressado. Então vai cair na pobreza. Eu tô apressado para você fazer tem uma empresa. A riqueza vem aos poucos, tem que ser tudo organizado. E essas máquinas aí, tá organizada? Não, vamos organizar elas aí. Você que colocou aí. Mas eu coloquei, mas eu estou fazendo um negócio bem feito, dentro do padrão. E vai continuar assim, no padrão. Agora, vamos lá. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Olha só, o que é prevaricar? O que é prevaricador? Não sei. Aquele que prevarica. Ou seja, prevaricar vem de enganar. Então você não olha para a aparência, pela beleza do rosto. Não é a pessoa olha assim, mas parece que é bom o homem. Ele é bom. Olha o rosto dele, olha como que ele é bonito. De jeito nenhum. Não te digo. Por um bocado de pão, o homem engana. Por pouca coisa. Então não olha pela aparência. Às vezes, ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau
corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, olha só, aquele que tem um olho mau, um olho maligno, o que ele faz? Ele corre atrás das riquezas. Todo aquele que corre atrás de riqueza, que tem um olho mau, que pensa mal, olha aqui, meu filho. Todo aquele que tem um olho mau corre atrás de riqueza. Posso falar assim porque o texto diz assim: aquele que tem um olho mau corre atrás de riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então aqui diz que aquele que repreende o próximo, ele achará a graça depois do que aquele que lisonjeia com a língua, que só fala coisa agradável, coisa bonita, né? Tem que se preocupar com isso. O que repreende o homem, o que rouba o seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro. Aliás, olha só, o que rouba o seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Eu nunca peguei nada. De dinheiro. Mas você pode pegar o que, meu? O meu tempo. O tempo que eu podia estar aqui instruindo ou trabalhando. E você não está tem instruindo? Que estar lavando a tua louça que você sujou ontem. Você não roubou? Você está roubando o tempo do pai. Você está entendendo? Tá falando de roubar dinheiro. Não, mas não é só dinheiro. Tá roubando. Uma casa que tá aí, ó, suja aqui assim. Você pode pegar uma vassoura aqui, você sabe pegar uma vassoura e lavar? Limpar? Você tá com essas roubando. máquinas, tira as máquinas. Você tá roubando o tempo do seu pai. Que poderia estar com esse negócio arrumado. O que você faz? Você tem tempo para fazer isso? Então, aquele que rouba o seu pai e fala que não é transgressão, ele... Eu falei alguma vez disso? Ele é o quê? Amigo do destruidor. Amigo. Ele é companheiro do destruidor. Então ele está destruindo tudo. O próprio futuro dele. Entendeu? O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Aquele que confia no Senhor prospera, há de prosperar. Mas aquele que se engrandece, que ele tem um ânimo altivo, levantado, o que vai acontecer com esse tipo de gente? Ele vai gerar contendas e lutas. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Aquele que confia no seu coração, nos seus desejos,
nas suas vontades, na sua sabedoria, o que vai acontecer? Diz aqui que o homem é um insensato. Então, olha só, nós vimos várias coisas de ser insensato, né? Nós vimos que o insensato vai atrás de prostituta e atrás da mulher estranha. Aqui está falando que o insensato também, ele faz só aquilo que dá no coração dele. Ele não escuta ninguém. Olha o que é ser insensato. A Bíblia vai revelando, né? O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos tem muitas maldições. Meu Pai. Aquele que dá ao pobre, ele não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, quando o justo, quando eles morrem, perecem, os justos se multiplicam. Então aí, o dia com o provérbio. Então assim fica concluída essa leitura de provérbios. Que a bênção, paz e a comunhão de Jesus esteja conosco. Que o Senhor também feche e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a gente possa isso. Tchau, meu povo.